Eu tenho tantos sonhos, mas eu acho que agora já é tarde. Bom, talvez não seja. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu compreendo que esse sentimento ele surja, essa ideia de que a gente muitas vezes na vida acha que já é tarde para começar um novo projeto, para mudar o nosso rumo, né? Para às vezes construir uma família, iniciar um relacionamento, viajar ao mundo. É claro que esse sentimento ele muitas vezes surge porque a nossa vida vai sendo construída dentro de um certo trajeto, tomando um certo rumo, e a gente muitas vezes compara, né, com os nossos pares. Então a gente olha ali nossos amigos, nossos colegas e até pessoas desconhecidas hoje, né, principalmente depois das redes sociais, e a gente começa muitas vezes a fazer essa comparação, né, mesmo que não intencional, mas essa comparação ela surge e a gente acaba acreditando que existem momentos certos para que as coisas sejam feitas. Mas ao mesmo tempo, existe algo que diz, né, uma frase, uma referência filosófica, que diz que o tempo vai passar de qualquer jeito, né? E isso realmente é inegável, né? Quando a gente pega para ver, por exemplo, pessoas que simplesmente começaram a fazer alguma coisa, elas passaram por cima de todos esses pensamentos, né, se era tarde, se não era, elas tiveram a iniciativa e começaram a fazer. Ok. Passados ali alguns anos, 3, 4, 5 anos, essa idade passou para essa pessoa da mesma forma que passou para aquela pessoa que decidiu não começar achando que era tarde. E o grande ponto é o seguinte: depois que o tempo vai passando, né, que a gente olha ali um cenário de 5 anos para trás, por exemplo, a gente percebe que naturalmente a vida foi acontecendo e que talvez se a gente tivesse começado aquilo 5 anos atrás, por exemplo, sei lá, uma faculdade, a gente nesse momento estaria se formando, né? Justamente porque o tempo foi passando de qualquer jeito. E aí talvez tenha o grande detalhe, o grande insight de tudo isso é a gente compreender que a gente precisa, nesse sentido, visualizar qual que é o próximo passo e não visualizar, nossa, mas eu só vou, no caso da faculdade, por exemplo, né? Mas eu só vou formar quando eu tiver 45 anos. Ok, mas você vai ter 45 anos de qualquer jeito, né? Então, se é o seu sonho, se é um objetivo, é melhor que você tenha 45 anos com o seu diploma sonhado do que os 45 anos sem ele, né? Qual que é o problema, assim, praticamente falando, né? Qual que é o problema real em você iniciar, por exemplo, uma graduação aos 40 anos, né? Ele não existe. Muitas vezes, esses problemas, eles são crenças que a gente tem e muitas vezes que são alimentadas por um certo roteiro que é socialmente construído, né, de que, não, quem tem que fazer faculdade é jovem, você tem que fazer faculdade assim que você forma, por exemplo, ou então, não, você tem que construir uma família, você tem que casar até tal idade, você tem que arrumar um emprego até tal idade. Assim, são roteiros pré-estabelecidos que eles podem sim corresponder à grande maioria, mas que eles não são determinantes para a vida e muito menos para uma vida de valor, né? Justamente porque cada pessoa experiencia a vida de uma forma, né? Então, para algumas pessoas realmente vai ser interessante seguir esse roteiro. Elas vão se sentir realmente presentes, elas vão sentir que aquilo tem um valor, né? Então, para muitas pessoas, né, ali aquele roteiro, né, de terminou de estudar, claro, para quem estuda, né, mas para trabalhar também, dependendo da realidade da pessoa, mas enfim, ter o seu trabalho, ter a sua família, né, trabalhar, voltar para casa, aquele roteiro, né, mais comum e pré-estabelecido vai fazer sentido e tem muito valor para muita gente, né, claro, mas para muitas pessoas não, né, para muitas pessoas talvez a pessoa até queira fazer parte disso, mas não nesse momento, né? Então muitas pessoas às vezes tiram tempos sabáticos, vão procurar outras experiências, vão viajar, vão fazer coisas antes e aí depois retornam querendo iniciar esse mesmo roteiro, só que 5, 6, 7 anos depois, 10 anos depois, né? Tudo isso, quando a gente vai olhar sobre uma perspectiva mais ampla da vida, esses pequenos anos que a gente hoje parecem fazer muita diferença quando a gente compara, né? Mas ali no final da vida, quando você vai olhar, eles nem sequer fazem tanta diferença, né? Então, se você pergunta para pessoas mais velhas, por exemplo, né, o que representa aquele 1 ano que você tirou para fazer alguma coisa, por exemplo, aquilo passa a se tornar realmente significante porque o tempo vai passando e a proporção do que representa 1 ano na vida, por exemplo, ela vai cada vez mais diminuindo,
né? Então, por exemplo, quando você tem 10 anos, um ano da sua vida representa 1/10 de toda a sua existência. Então, um ano parece para você, por uma questão de perspectiva, ser muito mais longo do que quando você vai ficando mais velho. É por isso que cada vez mais um ano, né, a marcação de um ano vai parecendo passar mais rápido, porque cada vez mais ela representa uma parcela menor da sua existência, né? Então, isso aí é muito comum, né? Então a gente muitas vezes tem medo de começar alguma coisa, porque a gente acha que já tá tarde e tal, mas aí às vezes a gente vê outra pessoa que teve essa iniciativa e vai passando o tempo e aquela pessoa vai colhendo os resultados e aí, quando assusta, né, ela terminou a faculdade, ela emagreceu, ela colocou o shape, ela fez a viagem que ela queria, né, enfim, justamente porque ela teve essa iniciativa de começar a entender que eu não estou competindo com ninguém, o roteiro da minha vida sou eu quem faço, até certa medida no que eu posso escolher, né, sou eu que faço, e a partir daí eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim. Né? Então eu realmente entendo que muitas vezes surge esse medo, esse pensamento de nossa, já é tarde, mas na verdade nunca é tarde, né? Se você tem as condições, se você tem a capacidade, se você tem a vontade, a iniciativa e a oportunidade de fazer, ou faça, né? Então a gente vê, várias pessoas aí que começam a correr e se tornam grandes maratonistas já na terceira idade, né? Então assim, descobrem novos sonhos e vai falar quem vai começar a correr, quem vai começar a ser maratonista com, sei lá, 50, 60 anos. E existem vários casos desse, né? A pessoa ali se encontra, se apaixona, ganha várias medalhas. Então, tudo isso diz respeito a essa iniciativa, né? Primeiramente, compreender que não existe, ou pelo menos, não, existe, né? Mas que a gente não deveria corresponder a esse roteiro, né, que existe pré-estabelecido, se isso não fizer sentido para nós, tá? Se fizer sentido, é natural e colha os frutos, aproveite bastante. Mas se não fizer sentido para você, por exemplo, eu acho que é totalmente plausível e cabível, né, que a gente sim faça pequenos desvios, vira e mexe e volta. A vida como um todo ela é muito individual, muito complexa, né? E ela precisa ser vivida a partir daquilo que a gente acredita, né? Porque somos nós que vamos colher, por exemplo, a percepção de como está sendo nossa vida, né? Então não adianta muitas vezes a gente viver vidas que outras pessoas queiram que a gente viva, porque muito provavelmente a gente vai viver frustrado, vai viver sempre pensando naquilo que gostaria de ter feito, daquele sonho que a gente gostaria de ter conquistado, daquele objetivo, e a gente às vezes vai deixando, né, de fazer, de realizar aquilo que a gente quer, que a gente acredita, por conta de parâmetros sociais externos de pessoas que não necessariamente significam absolutamente nada em nossa vida, né? E que não tem necessariamente nenhum poder de influência real, né? É aquela coisa que eu sempre falo para vocês, né? A gente muitas vezes sofre mais na imaginação do que na realidade, né? Então a gente imagina que, mas vão julgar, vão falar isso, tudo bem, até podem fazer isso eventualmente, né? Mas vai ser muito melhor que você esteja fazendo aquilo que você acredita e sofrendo eventuais julgamentos do que você viver a vida inteira pensando no que você podia, gostaria e deveria ter feito por conta de se sentir paralisado por conta de opinião externa ou por estar se sentindo fora do tempo ideal, né? Essa ideia do tempo ideal que é todo o detalhe dessa questão, né? Que talvez ele não exista, ou pelo menos não deva existir, né? Mas bom, fica aí minha reflexão. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês que ficou até o final do vídeo. Eu peço que, se puder, se inscreva no canal, compartilha, deixa o like, isso aí realmente me ajuda bastante. E se puder, né, sempre eu peço que deixem suas posições, seus pensamentos aí nos comentários, porque esse tipo de interação eu gosto demais, eu aprendo demais com vocês, tá? Com cada um de vocês que deixa uma posição, mesmo que seja discordando, concordando, nos comentários, para mim é sensacional, tá bom? Então, toda a minha gratidão mais uma vez e até o próximo vídeo.